humana, né? Ah, bom. Parece que a gente está sempre numa pré-história, né? Da violência, da barbárie, sempre barbárie. E aí tem um pensador, um dos, né, que eu me debruço, que eu analiso, e eu acho que o Nietzsche, o filósofo alemão, ele conseguiu colocar aqui uma questão muito interessante que está dentro disso que a gente está conversando, e eu queria te ouvir. E o Nietzsche diz o seguinte, né? Cultura. Cultura é uma delgada pele de maçã sobre um caos incandescente. Esse caos incandescente não é a espécie humana praticando a sua violência e a sua barbárie, que ele também retratou muito bem na genealogia da moral? Porque olha o que o Putin está fazendo, olha a crueldade que o Putin está fazendo com milhões de pessoas, seu território, suas casas, idosos, crianças, mulheres, homens. É um absurdo. Na minha visão, não sei se nós no Brasil somos muito românticos, né? Nos trópicos, mas eu acho isso um absurdo, uma barbárie comensurável, não sei. O Putin, como todos os extrema-direita, toda a nova extrema-direita, desde sempre, diz o seguinte: eu não estou fazendo nada demais, eu simplesmente sou mais sincero do que vocês outros que se dizem ocidentais, porque vocês fazem a mesma coisa. Eu não joguei bomba atômica em ninguém, eu não colonizei a África, eu não colonizei nada, colonizou a Sibéria, isso é verdade, colonizou o Cáucaso, colonizou a Europa, colonizou, bom, enfim. Então, o Putin, eu detesto o Putin, eu não sou putinista e eu sou socialista e, portanto, estou de lado dos trabalhadores russos e dos trabalhadores ucranianos. E isso é o que conta. É no povo dos dois lados, o que vai fazer a guerra e o que sofre a guerra. Então, é para encerrar a discussão. Mas o Putin não pode levar, enfim, tudo cair nas costas dele. Ele não é o único bárbaro no planeta. E bárbaro não é boa expressão. Digamos que as grandes potências se comportam como seres, digamos. Também eu vou caluniar a pré-história e os grandes sauros. As grandes potências se comportam como grandes predadores, digamos, jurássicos, que ao menor cutucão na sua zona, na sua esfera de influência, reagem como grandes predadores. E todos reagem assim. A Inglaterra foi assim, a França foi assim, a Península Ibérica, a Espanha foi assim, os Estados Unidos continua sendo assim, e a Rússia sempre foi assim desde que nasceu. Então, a ideia geopolítica e política externa nesse sentido é simplesmente uma descrição, é um ramo da zoologia, em última instância, não tem muita diferença. Ele está se comportando como um grande predador diante de outro grande predador que fala inglês, eles falam russo e por aí vamos. Mas voltando ao filósofo Nietzsche, essa casca em cima desse caos incandescente de barbaridade e violência, um outro que lia muito bem o Nietzsche, conhecia o Nietzsche e aprendeu muito com o Nietzsche, chamado Sigmund Freud, dizia a mesma coisa. Só que ele não usaria categorias morais. Ele dizia o seguinte: acontece que essa infeliz raça chamada humanidade, essa espécie chamada humanidade, esse Homo sapiens sapiens, acontece que ele tem alguns defeitos de fabricação muito insanáveis. Uma delas é que ele é sempre, do ponto de vista biológico, ele é um prematuro. Esse é um bebê que precisa ser protegido, ao contrário dos bebês das outras espécies vivas no planeta. Então, esse bebê prematuro que precisa protegido, ele tem vários mecanismos de defesa, porque ele é completamente vulnerável, ele é totalmente protegido por uma mãe absolutamente perfeita, absoluta. E esse mecanismo de vulnerabilidade faz com que ele tenha ao montar aquilo que vai ser, digamos, o eu futuro, o aparelho psíquico dele informe ainda, ele procede a uma série de barganhas que se assemelham muito à vida militar ou à vida entre as grandes potências, que são as grandes instâncias psicológicas que nós temos entre nós, as várias camadas. E que todo mundo se chantageia, se ameaça, se neutraliza, assim, por exemplo, é uma espécie de guerra civil a formação de um ser humano. E essa guerra civil termina num armistício. Esse armistício é o que nós chamamos de vida adulta, esse armistício que é furado de vez em quando naquilo que nós chamamos de neurose.
porque essa guerra não termina nunca. E essa, digamos, essa má formação congênita desse prematuro que faz com que exista essa capa protetora, de vez em quando, tenha furos. E quando essa capa protetora tem furos, essas pulsões que estavam lá desde o início e não irão embora de maneira nenhuma, que nós imaginávamos controlar, elas se manifestam. Mas isso é uma explicação, digamos, é claro que ela é psicológica, eu estou falando de um aparelho psíquico, como foi decifrado pelo Freud, ou moral, sociomoral, como foi decifrado pelo Nietzsche, quando ele disse, olha, a cultura nada mais é do que sofrimento infligido a um ser humano para que ele se comporte de determinada maneira, para que ele renuncie àquilo que é da sua natureza, que é a predação. E, portanto, a cultura é algo penoso, algo desagradável. Isso Freud, 30 anos depois, a diferença entre eles não era tão grande assim. O Nietzsche pirou, o Freud já era adulto e era muito lido. 30 anos depois é o que o Freud vai escrever sobre o famoso mal-estar na civilização, é isso, pessimismo, pulsão de morte, assim por diante, que ele descobriu quando apareceu a Primeira Guerra Mundial, porque que as pessoas estão se matando nas trincheiras. Não é por pulsão de morte, é imperialismo mesmo, imperialismo tem a ver com capitalismo, uma guerra imperialista, mas aí entramos novamente na questão da hegemonia. Como é que os grandes poderes europeus imperialistas conseguiram fazer com que a sua população fosse se matar nas trincheiras durante 4 anos, até que um russo conseguiu achar a saída para isso. Em 17 disse, basta, queremos paz, terra e pão, e poder ao povo. E foi 17. Bom, mas enfim,